Olá! Neste programa você vai ver casos brutais praticados por crianças e adolescentes. Crimes que acabaram com famílias, crimes que chocam a sociedade. Para você, a lei no Brasil pune severamente os adolescentes com menos de 18 anos que cometem atos infracionais? Ou a legislação é branda e falta punição? A redução da maioridade penal, uma medida necessária ou não? Veja também o trabalho desenvolvido nas unidades de internação, se esses locais cumprem o papel de reeducar as crianças e adolescentes para conviver novamente em sociedade. E ainda, a iniciativa de um agente de reintegração que usa a música para fazer a diferença na vida desses jovens. Adolescentes em conflito com a lei. Esse é o tema do STJ Cidadão desta semana. A redução da maioridade penal é um assunto polêmico. Há quem defenda que as penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente são rígidas. E há quem insista em dizer que a lei é protetiva demais. Não pune os mais jovens como adultos, mesmo nos casos que chocam a sociedade. Fevereiro de 2007. Um assalto causa a morte do menino João Hélio, de apenas 6 anos. A criança ficou presa ao cinto de segurança pelo lado de fora do carro. Foi arrastado por mais de 7 quilômetros pelas ruas de um bairro do Rio de Janeiro. Não resistiu aos ferimentos. Abril de 2013, o estudante Victor Hugo, de 19 anos, é morto com um tiro na cabeça, também durante um assalto, em frente ao prédio onde morava na zona leste de São Paulo. Maio deste ano, as câmeras de segurança do ônibus que fazia o trajeto Bangu-Carioca, no Rio de Janeiro, registraram o estupro de uma mulher e a ameaça de morte aos outros passageiros. Cleonice Marinho de Araújo, mulher de Gilberto Lucena, morta em janeiro deste ano, foi mais uma vítima de um tipo de violência que, além de chocar pela crueldade, preocupa. Eles pegaram ela na terça e na quarta de manhã já eliminaram ela lá na roça. Lá. Passaram a noite com ela dentro de Lusiânia, andando para lá e para cá, compraram camisinha, compraram álcool. Então ele já estava com essa intenção, né? Dizendo um deles que eles iam soltá-la lá perto da Ocidental, não sei. Mas um deles achou ela muito bonitinha e não sei o quê, e não queria que soltasse. Aí depois dos fatos de estupro e tudo, aí eles acharam que já tinha muito tempo em poder deles, já sabia demais, era melhor sumir com o corpo. Todos os casos ganharam destaque na imprensa. O motivo de tamanha repercussão? O envolvimento de crianças ou adolescentes. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do DF, só no Distrito Federal foram mais de 2.600 infrações cometidas por menores no período de janeiro a julho do ano passado. Tráfico de drogas, furto e roubo estão no topo da lista de crimes praticados. Toda vez que um crime envolvendo um menor de 18 anos estampa as páginas de jornais ou ganha espaço na televisão, uma velha discussão vem à tona. Não estaria na hora de mudar a legislação, de reduzir a maioridade penal? Eu sou a favor. Porque se ele tem capacidade para fazer o crime, ele tem capacidade para assumir o que ele fez. Eu sou a favor, porque uma pessoa com 16 anos hoje ele já pode votar, né? Já pode tomar decisões e por que não responder criminalmente também, né? Pelos seus atos, talvez que venha a cometer de errado, né? Eu sou contra, porque eu acho que essas pessoas que são menores têm muita chance de poder se recuperar, se tratar, enfim, né? Para não ter que ir para a cadeia, enfim. O debate sobre a redução da idade penal não se limita às ruas. Várias propostas de mudança tramitam no Congresso, além do grande volume de sugestões para a redução da maioridade no Código Penal. A questão gera polêmica. Para quem defende a ideia, a diminuição seria uma maneira de evitar que uma criança ou adolescente entrasse no mundo do crime. Já os que são contra dizem que só a redução não resolveria o problema.
Existe nessa questão, nesse debate, talvez uma confusão entre maioridade penal e responsabilização criminal. São conceitos um pouco distintos, é uma diferença sutil. Maioridade está relacionada à questão, o limite etário mínimo para responsabilização penal absoluta. Responsabilização penal absoluta é a responsabilidade por crime. O que diz a lei para os menores infratores? Como eles são punidos? O menor, no nosso sistema, ele não comete crime. O adolescente, ele comete um ato infracional e essa responsabilização inicia a partir dos 12 anos dentro de um sistema específico, um sistema que é tratado, disciplinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A questão é que eles, menores de idade, até 18 anos, eles são regidos por estatuto próprio da criança e do adolescente, mas não ficam simplesmente impunes como se nada tivesse acontecido. É com base no Estatuto da Criança e do Adolescente que o Judiciário age nos casos envolvendo menores infratores. Para o juiz federal Alessandro de Aféria, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas no mundo. O Judiciário cumpre o seu papel, mas o que falta é uma melhor execução no que define a lei. Qual a estrutura que nós temos? Nós temos, por exemplo, eu venho do estado de São Paulo, nós temos a Fundação Casa. Quer dizer, existe vaga para todos os menores, existem psicólogos, médicos que tenham disponibilidade para acompanhar tudo isso? Quer dizer, é uma pergunta que, assim, é difícil de responder. O Judiciário cumpre o papel dele, analisa os casos e dá um encaminhamento de acordo com a convicção de cada juiz. E a convicção é sempre feita no caso concreto. Assim como num crime cometido por um adulto, a infração de uma criança ou de um adolescente recebe uma graduação. Dependendo da gravidade do caso e do contexto, o menor pode vir parar numa unidade de internação como esta. Foi o que aconteceu com o adolescente envolvido na morte do menino João Hélio. Internado numa instituição para menores infratores, ele queria poder aguardar o julgamento em liberdade. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Teve o pedido negado. Para o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a internação do menor foi baseada em provas concretas e fundamentada em requisitos previstos em lei. O ministro ainda destacou a extrema violência que resultou na morte da criança. Violência praticada por crianças e adolescentes. Reduzir ou não a idade em que o menor deve responder por um crime de acordo com a legislação aplicada aos adultos. Alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Questões que envolvem mais do que a reforma na lei. É um desafio muito grande porque você tem causas de várias naturezas interferindo nisso. Desde social, econômica, cultural, médica, muitas vezes, porque, conforme disse, embora seja exceção, existem transtornos de personalidade em adolescentes que cometem comportamentos violentos, embora esse diagnóstico só possa ser dado após os 18 anos. Esse debate precisa ser conduzido assim, de uma forma desapaixonada, não movido por casos concretos. Esse é um problema que existe na nossa sociedade e precisa ser enfrentado dentro do processo mais democrático possível. Já para Gilberto Lucena, que tem que conviver com o vazio e a dor da perda da mulher, quem comete esse tipo de violência, independente da idade, deve ser punido de maneira mais drástica. Quando ele vai fazer uma coisa dessa, ele tem certeza do que está fazendo. E por ele ser de menor, ele tem outra certeza da impunidade. O que é 3 anos? Para um garoto desse, nada. 15 anos, sai com 18, está novo. Pode até ter mudado a vida, que eu acho meio difícil, a pessoa cometer um crime desse e sair de lá com 2 anos e meio, 1 ano regenerado. Não tem como. E no próximo bloco, a rotina de crianças e adolescentes numa unidade de internação em Brasília. Eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais.
Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A nossa equipe esteve numa unidade de internação em Brasília. No local estão atualmente cerca de 200 crianças e adolescentes que cometeram atos infracionais. Nós acompanhamos um pouco da rotina deles. O que é feito na tentativa de preparar esses jovens para voltarem ao convívio da sociedade e quais os problemas que ainda impedem a ressocialização. Eu fiz um latrocínio. Eu pensava que a gente ia pegar as coisas da casa dele, ia sair, ia gastar, ia vender o dinheiro, as coisas dele, ia gastar e pronto, acabou. Mas não foi isso. Foi uma vida que se foi, porque, de verdade, eu me arrependo completamente, assim, sincero, foi facada. Eu me arrependo completamente pelo que aconteceu, porque acho que quem tem o direito de tirar uma vida é Deus. Os dados são do Ministério da Justiça. Nos últimos 10 anos, a quantidade de menores que entraram para os centros de reabilitação, unidades de ressocialização, cresceu quase 400%. Hoje no Brasil, são cerca de 70 mil adolescentes que cometeram algum tipo de ato infracional e estão privados da liberdade ou cumprem obrigações monitoradas pela Justiça. São meninos e meninas que perderam a infância para a criminalidade. A primeira vez que eu roubei, eu tinha 16 anos. Aí eu fui presa, fiquei lá no CAGE 23 dias, aí saí, depois eu fui presa de novo, fiquei mais 17 dias e saí. Aí passei 1 ano sem ir presa e sem aprontar. Aí eu fui e aprontei de novo, aí foi esse último que eu fiquei sentenciada. Aí tô aí já há 10 meses. E por que um adolescente entra para o crime? Cerca de 80% dos jovens se envolveram sob efeitos de droga. Eles mesmos relatam. As drogas causam delírios, fazem com que perca o controle das próprias atitudes, ao ponto de achar que a vida já não tem a menor importância. O que mais me fez vir para aqui, eu acho que além de eu estar dominado pelo uso de drogas, eu fui um pouco pela influência. Fui mais pela mente dos outros do que pela minha mente. Comecei a fumar maconha, depois comecei a cheirar pó, beber. Aí foi indo. Aí depois comecei a me envolver, a roubar, a vender droga. Um estudo feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que o problema vai além do uso de drogas. As 3 principais drogas, que são usadas por esses adolescentes, em ordem, maconha, cocaína e crack. E isso, infelizmente, não tem sido objeto de uma atenção no âmbito do cumprimento das medidas socioeducativas, exatamente uma falta de completo acompanhamento e tratamento contra essas dependências. Então, essa é uma falha grave, algo que a gente percebe que não tem sido feito praticamente em nenhum estabelecimento. E isso significa dizer que esses adolescentes não serão curados em razão da sua dependência. São jovens que, em geral, abandonaram a escola. O contato com drogas e álcool ocorre cada vez mais cedo. E exemplos vividos até mesmo em casa tornam esses adolescentes vulneráveis ao crime. O sistema socioeducativo tenta quebrar isso, ou seja, estudar isso, por que levou ele para o ato infracional. E desconstruir isso nele e retornar para a sociedade um outro adolescente que não, esse é o que a gente recebe. Essa é a proposta nossa também, essa é a ideia. Deixá-lo numa unidade de recuperação é uma forma de ajudá-lo no futuro a viver novamente em sociedade.
Eles precisam ter priorizado os seus direitos, né, dentro da visão exatamente de uma doutrina de proteção integral da criança e do adolescente, e não pelo fato dele ter praticado um ato infracional que isso é desconsiderado. O trabalho oferecido nos centros de ressocialização é feito de forma humanizada, de forma positiva, para poder ter sentido real para esses jovens e assim eles se sintam capazes de mudar o futuro. O estado do Paraná é considerado modelo na ressocialização desses menores infratores. Já em Fortaleza, no Ceará, a realidade é outra. A superlotação é um dos maiores problemas. E em Brasília, a tentativa é alcançar os melhores índices. Tanto que nos últimos anos, o número de unidades pulou de 1 para 6. É possível você recuperar esses jovens, ressocializar e devolvê-los à sociedade, né, em plena juventude, com escolarização e profissionalização. O levantamento do CNJ constatou um outro grande problema, que é a falta de escolaridade desses jovens e que nas unidades eles não conseguem continuar os estudos, fato que só piora as condições desses adolescentes quando retornarem à sociedade. Foram identificados alguns estabelecimentos em que não havia qualquer tipo de ensino prestado ou qualquer tipo de atividade que pudesse estar relacionada a esse cumprimento do dever estatal de prestar ensino aos adolescentes, unidades que não havia qualquer tipo de atividade voltada ao ensino e, portanto, nem mesmo que houvesse algum planejamento até próximo, né? Enfim, em termos de tempo que isso pudesse acontecer. Então, esse é um problema também identificado e que cabe ao poder público também agir, né, de modo efetivo. Em 2010, o então presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asfor Rocha, negou o recurso ao governo do Pará. A Justiça Estadual deu 3 meses para apurar supostas irregularidades no Centro de Internação Almirante Barroso e ainda determinou o afastamento do diretor. O governo alegou que as melhorias já tinham sido providenciadas e o afastamento seria desnecessário. Mas, de acordo com Asfor Rocha, não ficou provado que a substituição da diretoria provocaria danos. Muitos jovens entram aqui e saem piores, saem com pensamentos, entram com a cabeça mais ou menos e saem com a cabeça péssima, porque aqui a influência é péssima, péssima mesmo, porque se você vê cada coisa, cada história, cada assunto que você olha assim, você fica até com medo, assim, vendo assim. Mas, assim, a pessoa que quer mudar, ela quer mudar, é dentro dela. Em unidades de internação como esta em Brasília, os módulos são separados para as meninas e para os meninos. A proposta é cumprir o que a legislação determina. Em vigor desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz: o objetivo é inserir esses jovens em atividades cada vez mais voltadas para a profissionalização e assim a oportunidade de oferecer a eles um futuro diferente. O tempo todo nós estamos com atividades, nós inauguramos aí agora a piscina, estamos trazendo atividade com o Senai, trazendo profissionalização também com a cerâmica, com a bijuteria, com as escolinhas de futebol. Inclusive já tem um adolescente que já está sendo inserido, fazendo teste no Anapolina para já ficar como um atleta aqui da Unire, né? E a ressocialização é composta não só por atividades específicas. Um grupo de profissionais capacitados faz e pensa os trabalhos para que tudo seja feito a favor do jovem. Alguns instrutores vão muito além das aulas. Ensinam o que é confiança e afeto. Eles passam a confiar na gente. E é daí que a gente vai trabalhando com eles e mostrando para eles, né? Procurando não só a serigrafia, mas sempre a conversa, educar eles, mostrar para eles que eu já escutei muitos deles aqui falar que até um abraço que a gente dá para eles é um aperto de mão, um abraço, para eles é tudo, né? Que eu já escutei de um falar que nem o pai dele abraçou eles, né? E depois de pagar toda a medida socioeducativa, na saída, ter uma família esperando faz toda a diferença.
Meu pai conversou comigo, sentou numa cadeira e falou assim, você ajudou a fazer o errado e você vai pagar pelo que você fez. Você vai se apresentar, eu vou te levar na delegacia, você vai cumprir o que você fez e você vai sair com a cabeça erguida e vai seguir em frente. E daqui a pouco, a iniciativa de um agente de reintegração que usa a música para tentar fazer a diferença na vida dos internos. Não saia daí. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Há quase um ano, um agente de reintegração, servidor responsável pelos internos, teve uma ideia: usar a música como forma de ressocializar os adolescentes nas unidades de internação. E a proposta tem dado certo. Um repertório variado, inclusive com muita MPB e música clássica, tem sensibilizado os meninos. Eu sou Mafá Nogueira. Eu comecei a trabalhar no sistema socioeducativo em 1997, nas unidades da antiga FEBEM, em São Paulo. Trabalhei com oficina de teatro lá, praticamente todas as unidades da cidade de São Paulo, Tatuapé, Brás, Imigrantes. E com as oficinas de teatro eu já comecei a perceber a capacidade que a arte tinha de modificar a relação que esse menino, que esse adolescente em conflito com a lei, tinha com o futuro. A possibilidade de que até então nada para mim fazia sentido e a partir de agora eu posso vislumbrar uma nova possibilidade, principalmente no sentido de que eu estou produzindo alguma coisa a partir do meu trabalho. 1, 2, 3, 4... Tenho 17 anos de idade. Infelizmente eu me envolvi com algumas más influências. Acabei visando muito dinheiro fácil, vida fácil, sem muitas dificuldades. E acabei me envolvendo no roubo. Já me envolvi também com tráfico de drogas. Cada dia que passa eu venho voltando a minha mente para algo que realmente tem valor na minha vida. Que são minha família, meus verdadeiros amigos, aquelas pessoas que sempre quiseram o meu bem. Eu já conhecia a música, né, antes, gostava muito, já toquei violão, contrabaixo. E assim que eu cheguei aqui, eles me concederam uma oficina de artesanato. E eu conversei com minha pedagoga, ela falou que tinha uma orquestra, se eu me interessaria, pá. E eu já falei que eu gostava também de música, e ela já conseguiu me encaixar na orquestra. A primeira aula aconteceu em setembro de 2013, de 2012. Esse projeto não tem 8 meses ainda. Então, quando eu cheguei no almoxarifado, eu trouxe os instrumentos para a sala de música, e tinha trombones, trompete. Comecei a estudar algumas coisas enquanto a aula não começava. Tinha 2 violinos meus e um violoncelo. Trouxe, chamei os alunos, ele apresentava os instrumentos para ele. E a coisa interessante que aconteceu foi que os meninos começaram a se interessar pelo violino e pelo violoncelo. E o saxofone, trompete, trombone foi ficando de lado.
Eu tenho 17 anos, entrei aqui porque eu cometi um ato infracional, foi um sequestro relâmpago. A gente capotou o carro e acabou que a gente rodou. Aí eu vim parar aqui. Achou que tinha umas oportunidades, umas oficinas para fazer, aí eu escolhi fazer música. O primeiro dia foi bom a primeira apresentação, o cara chega treme, todo mundo olhando lá, o cara tocando, foi bom. A partir desta primeira aula, depois de 2 meses, nós fizemos a primeira apresentação da orquestra, que já era a época de Natal. A gente já tinha ali, acho que 8 meninos tocando, e violino, violoncelo e clarinete. Os meninos tiveram um avanço muito rápido. Eu acho que a orquestra representa novas oportunidades para mim. Vixe, não vou aprender de nunca. Começava a fazer, ficava vendo o som vai estranho. Ah, não, esse negócio não tá certo, não. Aí eu fui passando o tempo, o cara acostumou. Eu aprendi, sei lá, eu fui olhando e fazendo, para o cara aprender. Eu, como tenho mais experiência com o violino, adorei a ideia e acabamos indo nesse caminho. Aí fomos conseguindo doações, instrumentos emprestados, uma parceria com a escola de música e acabamos focando na questão do violino. E uma coisa que eu comecei a perceber sobre a questão do aprender a aprender, uma dificuldade que os meninos têm, é exatamente aprender a aprender. Até então, muitos adolescentes não aprenderam a aprender. Ele senta na sala de aula, aquilo não lhe interessa e ele não sabe como assimilar aquela informação, como utilizar aquela informação. E na aula de música a gente lida um pouco com isso, porque de repente o menino percebe que é capaz de aprender alguma coisa. Porque a autoestima está tão degradada que o menino está tocando, está executando, aí ele para e fala, eu não consigo, eu não sei. Mas eu tenho que filmar e mostrar para ele, falar, olha, você está tocando, porque você é capaz de aprender. Acho que a música, ela me volta assim pro meu porto seguro, né? Porque eu aprendi desde criança, para uma coisa boa para mim. Queria aprender a tocar violão, terminar meus estudos, seguir outra vida quando sair daqui. Só era pensamento ruim, querer fazer coisa ruim. Perdi muito tempo da vida lá fora. Possibilitar que ele adquira conhecimento, adquira um instrumental no qual ele não pode desperdiçar, é algo que ele tem a perder. Quando o menino executa uma música de Bach, de Beethoven no violino, ele sabe que se ele for se envolver, ele vai estar perdendo aquilo. Perder a possibilidade de fazer música, perder a possibilidade de ser uma pessoa melhor na vida. E eu acredito que sim, eu vou conseguir voltar para a sociedade cabeça erguida e continuar uma vida digna e honesta novamente. Conseguir, vai ser difícil. É só o cara levantar a cabeça e não olhar para trás e seguir. Agora, aprender a tocar mais, né? Sair fora daqui. Quem sabe tu começa a tocar lá fora também. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Você também pode acessar o canal oficial do STJ no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau.